Paz do Senhor, boa noite pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre pensamentos. A convidada de hoje é a Viviane, eu vou chamá-la já já, só esperando ela entrar. E nós vamos falar muito essa questão de como a nossa mente ela é afetada e toda essa situação que a gente está vivendo. Então, se você acha que essa live pode acrescentar alguma coisa para alguém, envie aí para os conhecidos, familiares, para que as pessoas possam estar participando. Oiê, a paz do Senhor, tudo bem? Oi, Como bem, paz do você está? Senhor. Tô bem, nervosa. Tá meio ruim a câmera, Você está no parece que tá Wi-Fi? sujo. Tô no Wi-Fi. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir e ver a gente? Sim, Se tiver ruim, eu coloco o fone. não, tá bom. Só a minha câmera que tá meio ruim, mas celular velhinho. Tá certo. Bem-vinda, tia, Caio, Andréia, Adriane. Sejam todos bem-vindos. Para iniciar essa live, eu quero fazer uma leitura que está em Mateus, capítulo 11, versículo 28, que diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa passagem ela é tão forte, só que muitas vezes a gente não consegue entregar o nosso fardo para Jesus e tomar o fardo dele sobre nós. E é por isso que muitas vezes a gente vive com ausência de paz, porque a gente não consegue tomar esse fardo dele, que é suave, sobre nós. E hoje nós vamos falar sobre isso. Acredito que a palavra do Senhor ela sempre tem, né, a falar conosco, a acrescentar, a nos trazer vida, mudança de vida e paz, né, alívio para as nossas almas. Estudos falam que nós, durante um dia, a gente tem cerca de 26 mil pensamentos. E a maioria desses pensamentos são pensamentos negativos. E com toda essa situação que a gente está vivendo, com a pandemia, isolamento social, medo, incerteza, desemprego, dificuldade, crise financeira, as pessoas têm ainda mais dificuldades quando o assunto é pensamento, inteligência emocional, bem-estar emocional. E eu volto a repetir o que nós repetimos na live passada. Inclusive, esta live de hoje é uma continuação da live passada, que a gente falou Uhum, sobre ansiedade. uhum. E o que eu estava falando? Eu perdi meu raciocínio. Que devido à pandemia, nós temos tido ainda mais dificuldades com essa questão de pensamento. E eu volto a repetir que não tem como a gente ter uma vida espiritual plena, genuína, se a gente não está bem emocionalmente. Né? Se a gente está ansioso, estressado, com raiva, triste, desanimado, a gente acaba esfriando também na nossa vida espiritual, afetando a nossa vida espiritual. E aí chega a Uhum. incerteza, a incredulidade, falta de fé, desesperança. A gente passa a achar que Deus não está vendo, que Deus não está agindo, mas Deus age em todo momento, ele age no silêncio, ele tem as suas formas e o seu tempo de agir. Eu escutei a pastora Sara Mendes dizer que
Nós vivemos no Cronos, mas Deus vive no tempo Kairos. E Kairos significa Uhum. eternidade. Deus não age baseado no nosso tempo, que é o tempo cronológico, né? O dia tem 24 horas, o ano tem 365 dias. Deus age na eternidade. Então, muitas vezes a gente quer ver o agir de Deus no nosso momento, na nossa hora, e a gente não consegue ver. E aí a gente age que por isso ele está de braços cruzados. Mas a palavra do Senhor fala que os seus ouvidos não estão tampados e as suas mãos não estão encolhidas para que não possa nos ouvir e nos abençoar. Nós precisamos ter essa certeza no nosso coração, que independente da circunstância, Deus age. Ele tem as suas maneiras, os seus propósitos, né, que muitas vezes nós não entendemos. Mas nós não estamos aqui para entender, nós estamos aqui para acreditar e viver as experiências com o Senhor. Então, neste momento, eu passo aqui a vez para Viviane e estamos a todo ouvidos aqui para te ouvir. Boa noite a todas. Muito feliz com a presença de todas vocês aqui para a gente dar continuidade, né, o que a Elida falou. Não sou psicóloga, né, mas ela como profissional deixou muito bem claro assim a questão da ansiedade, do medo, né? E hoje a gente vai ver um pouquinho assim dos nossos pensamentos no geral. Às vezes o que aconteceu no passado influencia muito no que somos hoje, nos pensamentos que nós temos hoje na nossa mente. Foram fortalezas que nós criamos, fortalezas de mentiras que o diabo colocou na nossa mente, de crenças que o diabo colocou na nossa mente, e que nós carregamos a vida inteira, deixando isso tomar de conta da gente, impedindo a gente de agir, impedindo a gente de tomar posse de todas as promessas de Deus na sua plenitude para as nossas vidas. Então, isso tudo nos barra. Como o medo também nos paralisa, esses pensamentos negativos também paralisam também as promessas de Deus para as nossas vidas. E que a palavra de Deus se cumpra na nossa vida, né? Todas essas promessas, tudo aquilo que Deus falou que eu sou, que está escrito lá na palavra dele, a gente paralisa isso, o agir de Deus sobre as nossas vidas. E o principal responsável somos nós. Infelizmente, somos nós, né? Nós precisamos ter domínio sobre essa máquina que está aqui, ó, dentro. É tão pequena, mas ela trabalha aí, ó. Eu tava vendo um estudo da pastora, ela fala que nós temos 86 milhões de neurônios que fazem milhares de ligações o tempo todo. Então, assim, é muito grande essas ligações, esses pensamentos, mas nós precisamos ter domínio sobre ele. Deus nos criou para ter domínio sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente. E nós precisamos saber como administrar esses pensamentos, né? Então, assim, como a pastora já falou, hoje, como a gente tem vivido hoje, né, com esse excesso de informações, nesse mundo globalizado, onde acontece um terremoto lá no Japão, em instantes a gente já está sabendo aqui o que aconteceu. Então, esse excesso de informação, muita coisa ao mesmo tempo entrando na nossa mente, às vezes a gente fica, assim, muito irritado, a gente fica também exaustos. Às vezes a gente vai deitar, vai dormir, acorda no outro dia cansado, de tanto que a nossa mente está ali, ó, cheia de pensamento, cheia de informação, sem saber administrar isso, né? E esse excesso de pensamentos, a ansiedade em si, né? Esse excesso de pensamentos no futuro também provoca esse excesso de pensamentos, né? E assim, uma coisa que eu vi para a gente diferenciar um pouco o que seria a ansiedade e a fé. A ansiedade, né, como a gente viu na live passada, é o excesso de pensamentos no futuro, né? E aquele pensamento preocupado. Ai, e se eu perder o emprego? E se eu pegar o Covid? E se eu não conseguir o dinheiro para pagar a minha casa amanhã? E se é um excesso de preocupação no futuro? E a fé é maravilhosa. A fé é você pensar no futuro, mas colocando Deus. Colocando Deus
nos seus pensamentos, colocando Deus nos seus projetos futuros. E quando você pensa com fé, quando você traz a fé para os seus pensamentos, você tem tranquilidade, você tem paz. E então, assim, a gente vê essa diferença entre a ansiedade e a fé. Como que você tem agido hoje? Como que está a sua mente? Está muito ansiosa, agindo pela ansiedade, ou está agindo por fé? A palavra de Deus fala para nós termos fé, né? Então, assim, a gente vai ver um pouco como que a gente vai conseguir administrar esses pensamentos. Tem alguma coisa, pastora? Não, não, pode continuar. Beleza. Então, assim, outra coisa que eu achei muito interessante pesquisando, uma pastora fala assim, se você tem uma receita, para você fazer uma receita, você não precisa de muitos ingredientes. Às vezes você coloca muito ingrediente numa receita, às vezes a receita não vai sair muito boa. Então, assim, o nosso pensamento é a mesma coisa. Às vezes, excesso de pensamento não quer dizer qualidade, né? Quantidade não quer dizer qualidade. Outra coisa também que ela explanou bem, que eu achei legal, essa pastora, eu esqueci o nome dela agora, mas ela falou assim: antigamente você ia no supermercado comprar um extrato de tomate. Você não tinha muitas marcas, muitas opções. Você tinha aquela marca mais conhecida, você usava aquela marca. Hoje você vai no supermercado, é 1 milhão de marcas, com vários preços, a mais cara, a mais barata, a marca mais antiga, a marca mais nova. Então, assim, esse excesso de informação, esse excesso de opções também dificulta a nossa tomada de decisões. Imagina, a gente chega para comprar aquele mundo de coisa. Então, isso também vai causando uma exaustão na nossa mente, esse excesso de informação, esse excesso de pensamentos. Isso vai causando também, né, essa exaustão. Isso é bem, assim, preocupante, né, eu penso, né. É muita coisa na cabeça da gente ultimamente. Aí vem a pandemia só para piorar mais ainda. Isso tudo aflora a ansiedade. Mas nós temos que agir pela fé, né? Pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente. É, Romanos capítulo 12, versículo 2 diz, né? Não vos conformeis com este mundo, mas uhum, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E aí, então, nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, nós conseguindo controlar os nossos pensamentos e transformando, nós vamos conseguir uhum, experimentar a vontade perfeita de Deus. Só que é importante nós não nos amoldarmos aos padrões impostos pelo mundo, né? Hoje em dia uhum, você liga a televisão, você fica amedrontado, você fica aterrorizado, você fica pensando, meu Deus, o exatamente. mundo está acabando, né? Mas isso não Uhum, pode entrar na nossa mente e nem no nosso coração. A gente precisa criar um bloqueio para esses pensamentos malignos, porque eles tendem a nos paralisar, eles tendem a nos deixar para uhum, baixo, pensamentos de acusação, de culpa, de coisas passadas, né? Essa uhum, questão do jugo, do fardo, se você já se você já entregou para Deus, se você já pediu perdão, já se arrependeu, você uhum, não tem mais que ficar trazendo culpa, acusação sobre a sua vida. Você precisa começar a experimentar a paz, né? Que excede todo o entendimento, que é a paz que o mundo não pode dar, que só Jesus é quer dar. verdade. Então, tudo que a gente quer hoje em dia é paz para viver, né? A gente quer ter uma vida assim tranquila, tudo sob controle. Só que nós não temos o controle da nossa vida. Então é onde Uhum, nós precisamos recorrer a Deus, que é o ser que controla todo o universo, né? E confiar nele também, que ele sempre tem o melhor, independente de qual seja a sua vontade. Mas a nossa mente tem que estar sempre focada em coisas uhum, boas, coisas que são do alto, coisas excelentes. Não ficar alimentando a nossa vida, né, a nossa alma com pensamentos autodestrutivos, né, com uhum, más conversações, com maledicência, com acusação, com medo, com incerteza, uhum, preocupação excessiva. Quantas pessoas, né, não conseguem dormir direito, não conseguem fazer nada na vida porque a vida gira em torno de uma preocupação com o dia futuro.
Então, nós precisamos buscar essa paz em Deus e esse controle da nossa mente também, para que a gente consiga viver plenitude. Uhum. É isso. E aí, como a senhora já começou a falar, a questão dos pensamentos autodestrutivos, às vezes coisas que aconteceu no passado, né, traumas de infância, essa questão. Tem um texto na Bíblia que ilustra muito bem isso, assim, essa questão de coisas passadas, né, que está lá em Juízes, capítulo 6, versículo de 11 a 18. Eu vou ler ele aqui rapidinho para a gente entender um pouco que, assim, essa realidade não é só nossa, né? Isso aconteceu nos tempos passados, tá registrado na Bíblia, para a gente ter uma noção, assim, do que aconteceu, né? Que diz o seguinte, assim, ó. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Aí olha só o que ele vai falar. Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contou quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Aí olha só o que ele vai falar. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu: Se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: Esperarei até você voltar. Aqui a gente vê, ele se coloca como o menor da tribo. Olha o pensamento dele de autopiedade. Ah, eu sou menor, eu não sou capaz, eu não tenho importância no reino de Deus, eu não posso, eu não tenho força. E o Senhor insistindo: você consegue, você tem força sim, eu vou entregar a vitória nas tuas mãos. E ele ainda assim, né? Ah, se de fato posso contar com o teu favor, ele ainda coloca o anjo à prova, né? Então, assim, a gente consegue observar a autopiedade, ele se colocando como pequeno, que ele não é capaz, com autodepreciação, colocando para baixo mesmo, e com pensamentos de incredulidade. Ele não acredita que ele é capaz de garantir a vitória para o povo de Israel. Então, aqui a gente se vê nesse texto, se vê na posição de Gideão, que ele se achou pequeno. E por muitas vezes nós temos esses pensamentos, né? Nós carregamos traumas de infância, às vezes na escola. Ah, o coleguinha fala assim: ah, você é burra demais, você não sabe fazer uma conta. Ah, você não é capaz, você é pequena demais para brincar de pega-pega aqui no parquinho, você vai se machucar, fica quieta aí. Isso a gente carrega dentro de nós e cria fortalezas. Essas crenças são fortalezas que nós criamos na nossa mente e são verdades que são mentiras. Na verdade, são mentiras que nós tomamos como verdade. E isso vai nos amedrontando, vai nos tornando pequena. A gente cresce com pensamentos negativos de autodepreciação de nós mesmos. Às vezes nós somos capazes, nós temos potencial, mas os traumas, os pensamentos negativos e essas fortalezas que criou-se na nossa mente nos barra, nos impede de prosseguir, de avançar, de conquistar coisas maiores. E a gente não pode ter esses pensamentos. É como a pastora falou, nós tomamos o jugo do Senhor para nós. Nós entregamos nas mãos do Senhor os nossos medos, as nossas angústias, e nós não podemos pegar isso de volta.
Nós acreditamos que o Senhor jogou no mar do esquecimento. Jesus nos perdoou, Jesus nos curou, nos libertou, nos tornou livres. E nós pegamos, muitas vezes, nós pegamos de volta. Essas, eu estava até olhando outra coisa também, que hoje as nossas prisões não são de algemas, né? São aqui no pensamento. São fortalezas que nós criamos. Mergulhadas na depressão, querendo tirar a Uhum, própria vida por questões internas, né? Essa questão uhum, da autodepreciação, ela é tão significativa porque a pessoa que tem esse hábito de autodepreciar-se, ela não consegue se relacionar bem com ninguém. Ela sempre acha que uhum, todo mundo está contra ela, ela sempre acha que ela não é bem-vinda nos lugares, nas reuniões. Ela sempre acha que ela não dá conta, que ninguém se importa com ela. E isso impede a pessoa de muitas vezes alcançar um casamento feliz, ter um bom relacionamento com os filhos, ter um bom relacionamento no trabalho. Impede a pessoa até de prosperar na sua vida profissional, porque ela não uhum. consegue se abrir para relacionamentos. Porque ela tem aquilo dentro dela, né? Um hábito de se sentir inferior, de autodepreciar-se, e a gente precisa livrar disso, principalmente mulher. Mulher tem muito disso, né? De ficar Uhum, sempre achando defeito, ficar sempre se comparando com outra pessoa, ficar sempre trazendo à tona. Então, assim, essas coisas impedem a gente de viver as bênçãos de Deus para nossa vida, porque a gente fica sempre voltando para uhum, aquilo ali que nos traz angústia de alguma forma. Então, esse exemplo de Gideão aí é muito forte. Jeremias também, né? uhum. Quando Deus fez a chamada para Jeremias, É, ele, eu sou uhum, menino, eu não sei falar. Sempre quando Deus tem um propósito na nossa vida, ele não está preocupado com o que a gente pode oferecer. Ele está uhum, preocupado se a gente está disposto, né? Porque é ele que uhum, derrama sobre nós. O dom, a palavra, ou seja, qual for a forma que ele quiser usar. Então, a gente precisa se livrar disso, sabe? Por mais que a gente possa ouvir de alguém uma palavra negativa, não uhum. considere isso importante, né? Tem uma frase que fala: "O que importa é o que Deus pensa de mim". Então, a gente é filho de Deus, nós temos ele na nossa vida, nós confiamos e cremos no poder do sangue de Jesus, alcançamos a salvação mediante graça, então nós temos que nos livrar desses sentimentos, desse espírito de acusação, de autodepreciação, de baixa estima, né? Às vezes as pessoas com autodepreciação, elas até são um pouco agressivas, né? Porque é a Uhum. forma delas de se defenderem, de se Se colocar em afastar ponto. também, né? É o contra-ataque, se coloca como pessoas Uhum. violentas, né? Então É isso é muito verdade. sério, muito sério, muito sério. E Jesus fala: aprendei de mim que sou manso e humilde, né? E Uhum. como é difícil, gente, ser manso e humilde como Jesus era, né? Ele é o nosso maior exemplo e que a gente possa conseguir alcançar. Uhum. É como a senhora falou, né? Os pensamentos. Já não basta os pensamentos negativos que a gente tem, aí vem a mídia para contra-atacar, impondo padrões de beleza, padrões de vida nas redes sociais aí. Às vezes a gente fica muito vidrado em rede social, passando, vendo a vida dos outros, comparando com a nossa vida e fala, nossa, aquela pessoa é tão feliz, aquela pessoa é tão próspera e eu não sou, eu nunca serei. Então já não basta os traumas que a gente carrega, as palavras negativas que a gente carrega, ainda vem a mídia, as redes sociais e a comparação, né? A gente se compara com a vida do outro e aí piora mais ainda, né? Essa questão. A gente, eu não tenho um corpo perfeito, eu sou gordinha, meu cabelo não é liso, eu queria ser igual a fulana de tal ali. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Dentre essas mulheres aí, estilo Gisele Bündchen, quantas vocês convivem diariamente? Quantas mulheres desse estilo tem na sua família? Sua vizinha, seus vizinhos? É bem Então, raro. assim, é raro. Então, assim, não é um padrão.
O novo padrão é nós, somos nós, mulheres de verdade, né? né? Então, assim, se não é uma realidade, se não é o geral, são exceções, porque muitas vezes, muitas nós sabemos que fazem procedimentos estéticos, vivem em academias, comendo só alface. Então, assim, não é uma regra, não é geral, são exceções. Então, por que que a gente se cobra tanto de um padrão de beleza, de um padrão de corpo que não é assim, né? E a gente tem que ser satisfeito com o que a gente tem, não a gente ser acomodado. A gente tem que É, se cuidar, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa mente, cuidar da nossa alimentação. Nós precisamos nos cuidar. Não estou falando que não, que a gente tem que andar relaxada, não. Mas a gente tem que ser satisfeito com aquilo que Deus nos deu. Aquilo, a grato, gente, né? porque tem que ser grato. É como se eu tivesse me voltando contra o Criador. Ah, eu não gosto do meu cabelo assim. Eu não gosto da minha pele assim. Eu não gosto de ser branca. Eu já vi pessoas falando, ah, eu sou muito branca, eu queria ser morena. A gente não pode, a gente está se levantando contra o nosso Criador. Então, assim, a gente tem que ser grato a Deus por aquilo que nós temos, por aquilo que nós somos. Foi Ele que nos criou. Ele sabe exatamente o que nós precisávamos, todos os detalhes. Ele sabe de tudo, né? Então, isso machuca muito nessa questão da mídia, impor os nossos pensamentos, mexe muito com os nossos pensamentos, né? E essa Tem questão, alguma coisa? então, ela é tão importante. Pessoal, vocês estão caladinhos aí, ninguém fala nada, É mesmo. todo mundo atento. Essa questão da gratidão, ela é tão séria, né? Porque aquele versículo, aqueles que oferecem gratidão como sacrifício, honra-me. É um versículo, né? Então, a gratidão, hoje eu vou sentir de ser grato, então eu vou ser grato. Não, hoje eu tô triste, eu não vou ser grato. Então, a gratidão, ela não é baseada no que a gente está vivendo. A gratidão, ela Uhum, é esforço. Por que que eu sou grato? Porque eu tenho vida, porque eu tenho saúde, porque o Senhor tem me sustentado, Ele está comigo, Ele segura a minha mão, Ele não me desampara nunca, Ele tem me alimentado, Ele tem me livrado do mal. Então, nós temos muitos motivos para ser gratos. Né? Às vezes acontece uma coisinha ou outra, e aí a gente já esmorece, já fica triste, já fica estressado, né? Esquece de Deus. Ah, hoje eu não vou cantar, não. Não tô com vontade. Hoje eu não vou no culto, não. Hoje eu não vou assistir o culto, não. Então, assim, uhum, principalmente nesse período que nós estamos, quantas pessoas afastaram da presença do Senhor porque elas não estão se sentindo contentes com a situação, né? Mas a palavra do Senhor fala que em tudo dai graças. Essa é a vontade do Pai uhum, para vós. Então nós precisamos ser gratos. E isso é um exercício, é igual amor. Eu não uhum, sinto de amar todo mundo toda hora. Eu preciso amar. Isso é uma prática, é um serviço. Então, gratidão é um mandamento, gente. A gente tem que ser grato. Aquele que é ingrato, ele tá pecando contra o Senhor. É igual ficar reclamando, né, de como a gente é, de como a gente nasceu. É um ato de rebeldia, de rebelião contra o Senhor. Incredulidade uhum, desperta a ira de Deus e a ingratidão também. Aliás, foi por esses motivos, por esses pecados, que a nação de Israel sofreu tantos males. Porque Deus estava com eles, Deus provia, Deus livrava, Deus fazia vencer vitória, Deus mandava maná, uhum, mas eles reclamavam. Eles não eram gratos, uhum, eles não reconheciam, eles amaldiçoavam, buscavam outros deuses. Então, assim, essa inconstância do pensamento e do coração humano desagrada muito ao Senhor. Né? Então, a nossa luta é contra nós mesmos. Se a gente acha que a nossa luta é uhum, contra um Covid, contra o fulano que implicou comigo, que me persegue, contra o governador que não abre a cidade, não, a nossa luta é contra principados e potestades do mal. Então, uhum, nós temos que lutar contra os espíritos malignos que tentam nos aprisionar e nos fazer afastar do nosso Deus, porque esse é o único objetivo do inimigo, afastar a gente de Deus, nós perdermos o relacionamento,
perdermos a comunicação. Mas graças a Deus, né, que Romanos 8 vai dizer que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem altura, nem profundidade. Nada pode nos separar do amor de Deus. Apenas o pecado. Então, nesses dias, nós precisamos estar atentos para como está a nossa alma, o nosso coração diante de Deus. Porque nós precisamos mudar, gente. A gente não pode ser síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não, a gente precisa mudar e reconhecer quando a gente erra, quando a gente afasta, quando a gente falha. E aí, então, eu acredito que Deus, sabe, Ele vai mover nas nossas vidas mesmo. Mas Deus não move. Enquanto existe incredulidade, enquanto existe ingratidão, enquanto existe murmuração, Deus, Ele não move. Ele não move. Lá em 2 Coríntios, capítulo 10, no versículo de 3 a 5, diz assim: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, aqui a gente vê que a gente milita aqui, ó, na nossa mente. Nossa mente, entendeu? Não é na carne, é aqui na nossa mente. O diabo está tentando aqui, ó, usar a nossa mente com pensamentos negativos para nos fragilizar, para nos derrubar e nos impedir de agir. E Deus fala, nós precisamos estar aqui, ó, com o pensamento voltado a Deus, porque nós precisamos destruir essas fortalezas que nós criamos na nossa mente. Eu não estou menosprezando aqui, por exemplo, pessoas que na sua infância tiveram abusos, foram assediadas, que tiveram traumas que são profundos, né? Que precisam ser tratados. Às vezes até, como a Elida falou, psiquiatra não é coisa de doido, não. É coisa de pessoas normais que precisam de acompanhamento para colocar no lugar esses pensamentos e sentimentos, né? Tem outro versículo aqui em Provérbios também que fala o seguinte: Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mas aqui fala do coração, mas se a gente for parar para pensar, a nossa mente e o nosso coração, eles estão ligados. Se eu tenho pensamentos felizes, eu trago a felicidade para o meu coração e externalizo na maneira que eu estou agindo nos meus relacionamentos com as pessoas. Se eu tenho pensamentos negativos e coloco rancor, raiva, tristeza no meu coração, eu vou externalizar isso. Então, a minha mente e o meu pensamento, e o meu coração, eles estão intimamente ligados nisso. Então, a palavra de Deus fala para eu guardar meu coração, mas eu também preciso guardar minha mente, né? Porque eles estão conversando entre si ali, né? Então, né? Exatamente. A Janeide diz que muitas vezes nós somos gratos só quando recebemos uma bênção grandiosa, mas também nas coisas mais simples. É verdade, né? Até em meio à prova, nós precisamos adorar, precisamos agradecer, porque tudo que Deus permite é com um propósito, né? É com uma intenção. Essa pandemia mesmo, eu vi uma frase: quem não aprendeu nada com a pandemia está vivendo errado. Porque, gente, a gente tira muitas lições durante essa pandemia, né? A questão de voltar para dentro das nossas casas, começar a analisar a nossa família, como nós temos vivido, nosso relacionamento com Deus, se nós temos relacionado com Deus apenas lá no templo, de uma forma vazia, de uma forma externa, ou se de fato Deus está presente no nosso dia a dia. Isso, sabe, tantas coisas a pandemia nos ensinou que o consumismo, sabe, é algo que não tem significância nenhuma, que a gente pode viver muitas vezes sem muitas coisas que a gente achava que era necessário. E às vezes não é. Então, todo mal, por mais que seja difícil e doloroso, ele tem alguma lição para nos ensinar. E a gente, como cristão, precisamos ter essa visão, né? Quando está acontecendo alguma coisa.
Às vezes a gente no desespero fica, meu Deus, mas por quê? Por que teve que ser assim? Por que que isso aconteceu comigo dessa forma? Por que que o Senhor fez na vida do fulano e não fez na minha vida? Uhum. Né? E aí É, cria uma revolta contra comparação. Deus e fica com um pensamento ali amargurado, angustiado, o coração. Mas na verdade nós precisamos entender o que que o Senhor quer me ensinar com essa situação, né? Uhum. Exatamente. Meu sogro, E o querido, nosso. não agrada muito a Deus. É verdade. Nós precisamos ser gratos. Oi, Wade, tudo bem? Igor. Sumida, Oi, Wade, nós estamos te esperando, viu? Lá no Balneário 1. Quando abrir, né? Quando quando abrir. abrir. Então, assim, então o nosso passado, ele não pode, não importa o que aconteceu no nosso passado, né? Ele não pode determinar o meu futuro. Então, mesmo que tenha acontecido as coisas ruins, eu não posso deixar que isso me bloqueie e determine o meu futuro. Não posso, né? Então, assim, para a gente caminhar aí para finalmente, né? O que que eu, Viviane, e agora? O que que eu faço então para mudar a minha mente? Para mudar isso tudo, para mudar esses pensamentos? Me ajuda. O que que eu preciso fazer? Primeiro, você tem que gerenciar a sua mente e fazer boas escolhas. Você tem que fazer boas escolhas. Ah, você está assistindo muito telejornal, está vendo muita, a gente vê muita coisa ruim lá a respeito do Covid. Isso está prejudicando seus pensamentos, te deixando ansiosa. Corta, diminui ou até corta, né? Então faça boas escolhas. O que que você tem visto? O que que você tem alimentado a sua mente? Com o que que você tem nutrido os seus pensamentos? Assim como o nosso corpo precisa ser alimentado, né? Nutrido com todas as vitaminas, com todos os nutrientes que o nosso corpo precisa, a nossa mente também precisa ser nutrida. E como é que eu vou nutrir a minha mente? Através da palavra de Deus. Aqui, ó, o nosso alimento aqui. A Ele é Bíblia. o maior dos psicólogos. Não desmerecendo Exatamente. psicólogos, né? Graças a Deus É. que existem eles, mas Deus é o maior dos psicólogos, gente. Você tá triste, tá desanimado, tá doente. Você pode estar do jeito que Uhum. for, do jeito que for. O Senhor é poderoso para curar e purificar as nossas almas. É verdade. Ai, ai. Eu falo Então, assim, nós demais. precisamos, nós duas, né, pastor? Nós precisamos libertar nossos pensamentos dessas fortalezas que criamos, dessas crenças, dessas mentiras que foram impostas pelo diabo na nossa mente para nos destruir. Nós precisamos liberar, quebrar essas fortalezas de dentro da nossa mente. E aí nós conseguimos através da palavra de Deus. Então, se nós perdemos 3, 4 horas ali, ó, com o dedinho no Facebook, no Instagram, e comparando a nossa vida com a vida dos outros, isso está trazendo o quê? Que alimentos são esses? Ah, isso aí é chocolate, refrigerante para a nossa mente. Isso aí não vai alimentar a nossa mente. Não vai cuidar, não vai blindar a nossa mente dos pensamentos ruins. Então, nós precisamos recorrer à palavra do Senhor para nutrir a nossa mente, né? Outra coisa também que nós precisamos é ouvir o Espírito Santo de Deus. É estar atentas ao Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos com os nossos ouvidos, com a nossa mente voltada para a palavra do Senhor e o nosso coração, nossa mente voltada para o Espírito Santo, nós conseguimos ouvi-lo, nós conseguimos ser guiadas pelo Espírito Santo, que ele é o principal responsável por nos conduzir, por nos ajudar a nos manter nos caminhos do Senhor. Porque a nossa carne, ela tende a errar. A nossa carne tende a pecar. Os nossos pensamentos tendem a pensar coisas ruins. Aquela pessoa que nos magoou, aquelas pessoas que nos feriu, nós, nós guardamos mágoa, guardamos rancor nos nossos pensamentos, no nosso coração, e nós precisamos nos libertar disso. Nós precisamos ter o coração livre para perdoar, né? E o Espírito Santo, ele é o responsável por nos conduzir. Jesus, quando ressuscitou, né, que foi para os céus, ele falou para os apóstolos: ó, espera aí, não faz nada antes de eu mandar o Espírito Santo. Então, eles ficaram lá aguardando. Por quê? Porque nós não conseguimos andar um passo sem
o Espírito Santo nas nossas vidas. Nós somos falhos, eu sou falha, todos nós somos falhos, nós tendemos a errar, a pecar. E sem o Espírito Santo, isso acontece muito mais fácil. O Espírito Santo nos incomoda quando nós estamos em intimidade com o Senhor, ligados ao Senhor. O Espírito Santo nos incomoda a caminhar ali pelos caminhos certos, pelos caminhos do Senhor. E testificar o corpo de Cristo nas nossas vidas. Nós precisamos ser um testemunho mudo do que Cristo é em nossas vidas. Quantas vezes aí, eu creio que muitas pessoas já passou por isso. Você está numa loja ou andando na rua e, sei lá, no meu serviço mesmo, as pessoas olham para mim sem eu dizer, você é crente de qual igreja? Já não pergunta nem, já pergunta qual é a sua igreja. Então, assim, o meu comportamento, a minha postura tem que testificar o Cristo em minha vida. Eu tenho que ser luz, eu tenho que refletir a luz de Cristo na minha vida, eu tenho que ser sal da terra, luz do mundo, para levar a palavra do Senhor através da minha vida de forma muda, né? Eu tenho que ser o testemunho mudo. Então, isso tudo, eu gerenciando os meus pensamentos, eu nutrindo a minha mente com a palavra do Senhor, e eu ouvindo o Espírito Santo e testificando o corpo de Cristo, isso tudo vai me ajudar a mudar os meus pensamentos, mudar a chave aqui na minha mente, mudar meus pensamentos para pensamentos positivos e pensamentos influenciados pelo Espírito Santo, para eu conduzir e levar a minha vida e liberar, né, as bênçãos do Senhor para a minha vida. Liberar as promessas do Senhor que está na Bíblia, que está na palavra de Deus, tudo aquilo que Ele prometeu, que Ele disse que ia cumprir, tudo aquilo que Ele disse que eu sou, eu serei, eu sou. Não tem palavra nenhuma do diabo que coloca e aponta o dedo na sua cara e fala que você é isso, que você é aquilo. Não. O Senhor determinou que eu sou herdeira, que eu sou princesa, que eu sou guardiã do meu lar. Então, eu sou. Nós temos que colocar isso na nossa mente. Nós somos aquilo que o Senhor determinou e não que o diabo determinou. Amém? Romanos fala, né? Não há mais condenação para os que Uhum. estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Espírito. Então, eu acredito que andar em Espírito é o segredo para ter uma vida plena, é o segredo para a gente ter uma vida de paz, para a gente ser fortalecido, né, diante das mais diversas situações. Então, quando vai acabar a Covid, não sabemos. O que pode vir depois de Covid, não sabemos. Nós não temos o controle. E a gente precisa aceitar isso, né? Mas o Senhor, Uhum. que é o nosso Deus, que rege o universo, ele sabe o dia de amanhã. E tudo que ele prometeu, ele vai cumprir, né? Nós só precisamos Sim. confiar, crer e permanecer fiéis. Pessoal, Viviane, você tem mais algo Oi. para compartilhar? Hum, Não, era isso, e que todos nós tenhamos os pensamentos positivos, né? Não adianta a gente ficar ansioso por aquilo que nós não controlamos. Nós temos, é como a Elida falou, nós precisamos ter domínio daquilo que está ao nosso alcance, É, controlar aquilo que nós temos ao alcance, né? Não adianta a gente ficar, ai, a pandemia, ai, que fechou. Não adianta, a gente não tem poder sobre isso. Mas nós temos poder sobre o que está à nossa volta, o que está próximo de nós. E Cristo está no comando de tudo, né? Jesus está no comando de tudo, ele não perdeu o controle de nada. E ele não vai deixar, ele nunca deixou um dos seus desamparados, né? As promessas de Abraão serão cumpridas por gerações e gerações na vida do cristão. Amém? glórias a Deus, né? E finalizamos com: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas entregue suas petições e ore ao Senhor, e Ele cuidará de vós. Porque a palavra do Senhor fala que Amém. veste até os lírios do campo. Quem dirá Uhum. nós, que somos criatura das suas mãos, né? Pessoal, nós esperamos que a gente tenha ajudado, né, acrescentado algo nessa segunda-feira à noite. Em breve nós vamos colocar o tema das próximas. E se vocês têm uma sugestão de tema, coloquem aí nos comentários ou manda no direct para nós estarmos
convidando pessoas para vir trazer palavras de ânimo, de esperança, de conhecimento, né, para as nossas vidas. E que Deus abençoe vocês, que tenham uma noite abençoada de paz e uma semana próspera, frutífera na paz do Senhor. Que Deus seja com todos, em nome de Jesus. Coloque aí nos comentários, Amém. Paulo, temas prováveis que vocês acreditem que sejam legais da gente bater o papo aqui. Que a gente não está aqui para pregar, a gente está aqui para conversar, né, de uma maneira muito clara, simples, que todos compreendam e participem. Essa é a nossa intenção. E quem não é inscrito, a gente pede, inscreva no nosso canal do YouTube, que está aí na bio do Instagram. Nós compartilhamos palavras lá semanalmente, diariamente, e sua vida vai ser muito abençoada com essas palavras. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Carol, minha Deus. sogra, pastora Carol. Meu paizinho tá aí também. Hã? Meu irmão, minha cunhada, minha família toda tá aqui também. Ó, torcida organizada. Deus Pois abençoe. é. Fiquem na paz do Senhor. Amém. Tchau, tchau. Tchau.